Alô galera do Torne-se Programador, tudo bem? Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula. Hoje a gente vai para a aula 17, falando sobre orientação a objetos, abstração em C#, tá legal? Então mais uma aula de orientação a objetos em C#, tá legal? Nessa aula de hoje, gente, a gente vai falar então sobre abstração e tudo que engloba o conceito de uma classe abstrata, tá legal? Também a gente vai falar sobre o que a gente viu na aula anterior, né? Sobre interface, como que a gente utilizou a interface na aula anterior e por que a interface agilizou quando a gente começa a fazer os nossos códigos lá em C#, tá legal? Pessoal, eu tenho uma grande demanda de alunos, de perguntas e respostas e etc. Em cima do Torne-se um Programador, tá legal? Então, gente, a melhor forma de vocês serem atendidos de uma forma mais rápida e eu conseguir entrar no detalhe das dúvidas que vocês estão tendo é marcando a aula particular, tá legal? Então, além de eu conseguir responder as dúvidas para vocês lá, mas como humanamente é impossível responder a todo mundo, então a melhor forma que eu digo para vocês é marcando a aula, assim eu vou ficar ali perto de vocês, muito mais próximos, e aí a gente vai conseguir então nos entender e eu vou conseguir saber exatamente a sua dúvida, porque eu vou ver você na tela do seu computador e ver qual que é a dúvida que você está tendo, ok? E aí eu tiro a sua dúvida e você segue em frente, tá legal? Então, não esquece, agenda lá a sua aula particular, perfeito? Bom, vamos começar a aula? Muito bom, pessoal. Abstração, ok? O que seria uma classe abstrata? É uma classe incompleta. Opa, deixa eu arrumar aqui. Incompleta, tá legal? Então, uma classe incompleta é uma classe abstrata, tá legal? Bem parecido com uma classe, com uma interface que a gente utilizou na aula passada, tá? Então, na aula anterior, gente, a gente falou sobre interface, tá? E o que a gente fez com a interface? A gente viu que toda vez que a gente precisa criar uma interface, a gente precisa colocar lá o i na frente da interface para identificar que ela não é uma classe e ela é uma interface, tá legal? Uma interface, gente, ela não tem instâncias, tá? Não tem instância, ok? Por que ela não tem instância? Porque ela não é uma classe, tá? Ela é obrigatória, né? Ela obriga que você faça uma implementação, ou seja, ela obriga que você faça lá a sobrescrita de método, né? Ou o polimorfismo, dependendo do caso, tá legal? Ela obriga, gente, que você também tenha ali todos os métodos que você declarou dentro da sua interface, dentro da sua classe que você herda, né? Então ela obriga a implementação de todas elas. Ela serve também, gente, por passagem entre objetos, tá? Então a gente viu isso quando a gente criou a nossa classe de cliente, criou a nossa interface de pessoa, e aí a gente conseguiu passar entre as classes que a gente tinha, cliente, fornecedor, se eu não me engano, a gente conseguia passar lá todos os dados. A gente fez uma classe base, né? Lembra disso na aula passada? A gente consegue criar, então, métodos que sejam genéricos, ou seja, o gravar que a gente criou, né? E outros que a gente criou lá, como set, nome, set, CPF, ok? E alguns outros métodos que setam atributos que a gente criou para a nossa classe base, que herda de uma interface, ok? E aí a gente viu que quando a gente faz isso, a passagem de parâmetros, né? A passagem entre objetos fica muito mais fácil e a gente, com uma interface, consegue então fazer o quê? Criar classes genéricas, que é essa base, que vai servir para todas as classes que herdam de base, né? A gente viu que quando a gente tem lá o nosso cliente, a nossa classe de cliente, quando a gente tem a nossa classe de usuário, a implementação dela, sempre herdando de base, automaticamente já herdou ali o gravar, o set nome, o set CPF, e vocês viram que qualquer classe que eu criar a partir dessa classe base, eu não vou precisar replicar esse gravar, não vou precisar replicar esse nome, porque eu pego a instância atual através da interface,
Entendeu? Então o que a gente fez? A gente implementou essa interface, através dessa classe base, a gente consegue descobrir qual que é a instância, se é de cliente ou se é de usuário, e aí salvar no lugar certo, que era o cliente.txt ou usuário.txt, né? Então a gente viu que a interface, ela faz com que a gente programe menos. Se você estruturar muito bem o seu código, você consegue programar muito menos utilizando interface do que você simplesmente fazendo um monte de classe e repetindo todos os gravar, todos os set, todos os get, ok? Então, a melhor forma que você tem para você fazer menos código com mais, fazer menos códigos com mais informações é justamente utilizando ali uma boa estrutura de orientação a objeto, né? A gente viu também, gente, que essa classe, que essa interface, ela é sempre ligada com uma classe base, né? Não vou dizer para você que sempre, tá? Mas na maioria das vezes ela é ligada a uma classe base. Uma classe que implementa todos os dados da interface simplesmente para você herdar dessa classe base depois, tá legal? Então, em muitos códigos que eu já fiz por aí, muitas vezes que eu utilizei uma interface, eu criei uma classe base para que ela implemente esses dados que eu tenho na minha interface e depois eu herdo dessa minha classe base, deixando ela genérica, né? Toda vez que eu vou criar um framework, gente, eu penso então em fazer dessa forma. Se vocês forem olhar o NHibernate, que é uma ferramenta que vocês vão encontrar para ORM, Object Relation Mapping, quando vocês forem entrar nesse assunto trabalhando com C#, né? Vocês vão descobrir que esse Object Relation Mapping, chamado NHibernate, ele utiliza desses conceitos para criar esse framework e facilitar para vocês. Então vocês vão ver que quando vocês usam o NHibernate, vocês passam pequenos parâmetros e ele se persiste. A mesma coisa serve para o Entity Framework, que é o framework mais novo do .NET. Ele também utiliza dessas ferramentas para que ele possa então identificar qual que é o seu objeto e desse seu objeto ele persistir ele no banco de dados, tá? Ele usa também um pouco das técnicas de link e assim vai. Mas a intenção, gente, que eu estou querendo dizer é, se você sabe estruturar muito bem o seu objeto utilizando interface, utilizando classes, utilizando abstração, você consegue então programar menos e fazer mais, tá legal? Perfeito, gente. Falando sobre classes abstratas, tá? Classes abstratas, gente, é basicamente uma interface com mais poderes, tá? Quando você tem uma classe abstrata, você tem uma classe incompleta, né? Como eu falei aqui, ela está incompleta, tá legal? Então, quando você vai definir uma classe abstrata, você define lá que você tem uma classe, né? E nessa classe você fala qual que é os atributos que você tem e os métodos que você tem, tá legal? Quando você fala que essa classe ela é abstrata, você fala que você não vai poder criar uma nova instância, ok? Da mesma forma como você utiliza uma interface, a classe abstrata você também não tem, você não cria, né, instâncias. Então, ela não permite... Cadê? Aqui, ó. Ela não permite criar instâncias, tá legal? Outra coisa que ela é, né? Uma classe incompleta, como eu falei para vocês, ela obriga também a implementação dos métodos, tá? Tá, e qual é os métodos que ela obriga? Ela obriga somente os métodos que você colocar como abstract. Ok? Se você não colocar a assinatura do seu método como abstrato, ele não vai obrigar para você, não vai obrigar que você faça a implementação, ok? Então, basicamente, uma classe abstrata, ela é uma interface, porém um pouco mais enxuta, tá? Ela é como se fosse a nossa pessoa, que a gente fez na aula anterior, mais a nossa classe base. É basicamente isso uma interface. Por quê? Porque a interface ela tem implementações. Com a interface você consegue falar o que é os seus modelos, né? Então você consegue falar o que você tem de atributo, o que você tem de métodos que não vão ser sobrescritos, ok? Por exemplo, esse gravar, esse set nome, esse set CPF são métodos que não vão ser sobrescritos. Eu poderia colocar como dados de uma classe abstrata, ok? E aí,
os que vão poder ser sobrescritos, eu colocaria com a palavrinha abstract, ok? E aí, quando eu fizer a herança de uma classe comum, ok? Para uma classe abstrata, eu vou ser obrigado a sobrescrever somente o método que tiver com abstract. Os métodos que não tiverem com abstract, eu não vou precisar sobrescrever, tá legal? Então, ela não precisa de uma classe base, tá? Como a interface precisa que a gente faça uma classe base, se a gente for querer implementar e depois facilitar a nossa herança, quando a gente está utilizando uma classe abstrata, a gente não precisa de uma classe base porque a classe abstrata ela já faz o papel da classe base, tá? Por quê? Porque ela já tem as implementações e também tem os métodos que precisam ser sobrescritos, tá legal? Então, se você for utilizar uma interface, você não precisa utilizar, então, uma classe base, tá? Como que você poderia fazer, então? Utilizar a interface só para você fazer a passagem de parâmetros e falar quais são os métodos que é obrigado a sobrescrever, né? E você utilizar, então, uma classe abstrata, porque você não tem como criar instâncias somente para implementar os métodos que você precisa que sejam herdados, ok? Então aquela nossa classe base lá, ó, a gente poderia colocar como uma classe abstrata e simplesmente implementar só os métodos que a gente precisasse, ok? Então daria muito bem para a gente utilizar a classe base que a gente criou na aula anterior como uma classe abstrata, ok? Uma classe abstrata, gente, basicamente é o quê? É uma classe onde você cria e define o que você vai precisar que alguém vai herdar de você, tá? Então você define nome, telefone, CPF, endereço, coisas que são comuns entre essas classes aqui, por exemplo, ok? E aí todas elas herdam desse padrão que você criou. E aí essas daqui têm um nome específico, por exemplo, cliente, usuário e fornecedor. Tá? Então essas daqui são as instâncias. E essa daqui é a classe abstrata, onde ela vai ter todas as coisas em comuns entre essas classes aqui. Porém, eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata porque ela não se persiste, ok? Então, esse é o objetivo de ter uma classe abstrata. Tá legal? Perfeito, gente. Então agora a gente vai lá para o computador. Eu vou implementar com vocês um exemplo de classe abstrata para vocês conseguirem entender e ficar um pouco mais fácil. Tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 17, né? Lembrando, se vocês quiserem comprar a aula particular, está aqui no site, só clicar nesse botão comprar agora, perfeito? Voltando lá para a nossa aula, gente, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a implementar a nossa classe abstrata, né? Então vamos fazer os primeiros testes aqui com as nossas classes abstratas, tá legal? Perfeito. Antes, gente, de eu criar um novo arquivo, eu vou programar a classe abstrata aqui mesmo no meu program.cs, tá? Para que fique mais fácil para vocês entenderem e depois a gente estrutura isso em arquivos, tá legal? Lembrando, todos esses arquivos também estão lá no GitHub, vocês podem baixar esse código diretamente clicando no botão códigos lá do Torne-se um Programador, tá? Gente, lembrando, na aula passada a gente criou então o interface de pessoa, a gente utilizou a classe base para implementar todos os dados que a gente precisava de interface de pessoa. E a gente deixou esse método aqui como virtual para que ele possa ser sobrescrito se alguém necessitar de sobrescrever esse método, ok? Que é o gravar. Porém, se você não precisa sobrescrever esse método já vai servir para você. Por exemplo, a classe de cliente, se vocês notarem, eu não tenho o método gravar, ok? A classe de usuário, eu também não tenho o método gravar. Porém, aqui no meu programa de CS, eu consigo gravar tranquilamente um cliente e consigo gravar tranquilamente um usuário, simplesmente porque eu utilizei os conceitos de interface, orientação a objeto e assim vai. Perfeito? Bom, para a gente criar uma classe abstrata, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui dentro mesmo do próprio programa de CS, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo de uma classe voltada ao mundo animal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma abstração de animal, perfeito? Então, public abstract, ok? E aí eu vou dar o nome dessa minha abstração de animal, perfeito? Então tá aí, criado uma classe abstrata, né? Animal. Muito bom. Então a classe animal criada, o que a gente precisa que seja implementado dentro dessa nossa classe abstrata, ok? Eu preciso que um animal, o que ele tem? Ele tem lá
alguns atributos dele. Vamos colocar aqui coleira. Public string coleira, tá? Que seria ali um cachorro, né? Outro atributo que um cachorro tem seria o pelo dele, né? Então, public string pelo, tá? Um outro atributo seria, por exemplo, os olhos. Public string olhos, ok? Então, ele tem 3 atributos ali. E aí ele tem alguns métodos também, tá? O método dele poderia ser um método chamado latir, por exemplo, public void latir. Porém, gente, esse latir, eu não sei o que eu tenho que fazer com ele. Eu não sei o que eu quero retornar ainda. Eu só estou definindo na minha abstração. Então, o que eu posso fazer? Eu posso obrigar quem herdar de animal sobrescrever esse método latir. E aí, o que eu faço? Coloco a palavrinha abstract, ok? Perfeito. E aí, eu tenho um outro método aqui, que é uma outra ação que teria ali um animal, public, pode ser correr. Então, eu vou voltar uma string de correr, ok? Então, seria ali um outro atributo que tem o nosso animal, perfeito? Porém, como ele não é um abstrato, eu tenho que implementar, ok? O que eu vou implementar aqui? Eu vou fazer um return de animal está correndo. Perfeito. Muito bom. Aqui eu vou colocar como Pascal Case, né? Para seguir o padrão. Perfeito, é isso aí. Bonitinho do jeito que eu queria. Então eu tenho uma classe abstrata aqui, ó, que ora eu tenho dados incompletos, ora eu tenho dados completos. Ou seja, ele parece com a nossa interface porque ele tem dados incompletos e ele parece com a nossa base que ele tem a implementação. Ele tem os dois ao mesmo tempo, ok? Então se você olhar aqui na nossa interface que a gente está criando aqui de animal, ele tem coisas incompletas, que é com a palavrinha abstract, e coisas completas, que é sem a palavrinha abstract, ok? Perfeito. Agora eu tenho uma outra classe aqui chamada cachorro, tá? Então, public class, e aí, cachorro. Essa minha classe de cachorro, o que eu preciso fazer? Eu preciso herdar de animal. Então, eu vou herdar de animal. Legal. Quando eu herdo de animal, gente, olha só que interessante. Antes de eu começar a terminar a implementação, se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele já vai mostrar pra gente, ó, cachorro does not implement in hide abstract member animal latir. Ou seja, eu não implementei o método obrigatório abstrato chamado latir, tá? Então, para eu simplesmente conseguir utilizar e meu código compilar, eu vou ter obrigatoriamente que sobrescrever esse método abstract latir, ok? Então, como que eu faria isso daqui? Public, digitando a palavrinha overwrite, tá? É a mesma coisa lá quando a gente utilizou o virtual nas aulas passadas, tá? Ele me mostra qual que é ali o método que eu quero sobrescrever. Diferentemente de virtual, quando eu dou um enter aqui, ó, ele me vem com um throw, jogando uma mensagem na tela falando: você não implementou esse método se você não colocar nenhuma coisa aqui dentro, tá? Quando a gente faz lá um método virtual, quando a gente sobrescreve um método virtual, olha só que interessante, ó. Eu vou tirar esse método aqui, vou deixar dando erro, e aí ao invés de colocar abstract, eu vou colocar como virtual. Olha só a diferença, ó. Quando eu for sobrescrever o virtual, public, override, e aí, ó, o latir. Agora o latir, ele é virtual, ele não me obriga que eu faça a implementação na minha classe, ok? Porém, lá na minha classe abstrata eu tenho que fazer a implementação, senão fica com erro, tá vendo? Essa aqui está com erro porque eu não fiz a implementação, tá? Mas, se eu sobrescrever o método virtual, olha só que ele vem, ó. Ele chama a classe py, tá vendo? Base.latir, tá? Se eu quiser utilizar o método sobrescrito e utilizar o método py, tá? Então, se eu tivesse implementado esse latir, por exemplo, feito dessa forma aqui, ó, então eu implementei ela.
daria certinho com o meu virtual, tá? Porém, se eu não quero como virtual, eu quero como abstract, eu posso deixar somente a assinatura, e aí quando eu for sobrescrever eu não vou poder usar o base, porque você não chama um método original quando ele é abstrato. Quando ele é abstrato eu só tenho a assinatura, por isso você não tem como chamar o método original, e aí você tem que fazer a sua implementação. Então console.writeLine ao, vou colocar assim, ao, eu sou um cachorrinho. Ok? Então, perfeito. Funcionou bonitinho do jeito que a gente queria. Agora eu vou compilar o código. Código compilado com sucesso. Agora, olha só que interessante. Gente, eu vou tentar criar uma nova instância da nossa classe animal. Olha só. Var a é igual a new animal. Ok? Quando eu tento criar essa instância da classe animal, olha só que interessante, ele já fica aqui tracejado, ó, e ele já mostra pra gente a mensagem aqui, ó, cannot create an instance or abstract class or interface animal. Ou seja, eu não consigo criar uma instância de uma classe abstrata ou de uma interface, tá? E aí ele fala o nome da nossa classe abstrata aqui, que é animal. Então, se é uma interface ou uma classe abstrata, eu não tenho instâncias. Ela serve simplesmente para guiar quem for herdar a minha classe, implementar ou ter os métodos implementados para reutilização. Nunca você vai criar uma instância de uma abstração ou criar uma instância de uma interface, tá? Se você tentar fazer isso daí e compilar, vocês vão ver que o código vai dar erro, né? Então ele está compilando aqui, ó, e ele vai mostrar para vocês, ó, erro, você não pode criar uma instância de uma interface, como eu expliquei para vocês, perfeito? Então não adianta fazer isso. O que a gente tem que fazer é criar a nova instância de quem herdou da nossa interface, que no nosso caso aqui é o cachorro, né? Então, o cachorro que herdou da nossa interface, quando a gente fizer a implementação dele e mandar compilar o nosso código, vai compilar com sucesso, porque ele é próprio para este caso, tá? Então, se vocês notarem aqui agora, ó, eu tenho lá a minha classe animal, tem a minha classe cachorro, que implementou a classe animal, que fez também o overwrite de todos os métodos obrigatórios abstratos. Agora eu também tenho, então, na minha instância A de cachorro, que eu coloquei aqui, né? Vou colocar assim, ó, cachorro, né? Então vamos colocar a instância com o nome correto. Então agora essa minha instância de cachorro, eu tenho aqui, ó, ponto, todos os atributos que eu defini aqui, ó. Então eu tenho coleira, eu tenho olhos, eu tenho pelo e eu tenho o método latir, que esse método latir que eu vou utilizar, ele vai mandar, ó, goToDefinition para o método que eu sobrescrevi, tá legal? Que é esse método implementado, não o método abstrato, tá legal? Então é para isso que serve um método abstrato e é para isso que serve uma interface, tá? Para auxiliar quem for herdar esses dados. Então eu vou fazer algo genérico que vai servir para todo mundo e eu não vou aproveitar, eu não vou precisar criar uma instância desse algo genérico, eu utilizo uma classe abstrata, ok? Então essa nossa classe base aqui, ó, que normalmente eu não vou fazer uma implementação dela, tá? Na realidade eu não vou ter uma instância, ela não vai se persistir, eu não vou ter na minha base de dados um cadastro chamado base. O que eu posso fazer então? Colocar aqui, ó, abstract, ok? Ou seja, a minha classe base, que é a classe que implementa todos os dados de pessoa, ela é abstrata, tá legal? Porém, o meu método gravar, ele é virtual. Por que o meu método gravar é virtual? Porque se eu colocasse ele como abstrato, eu ia ser obrigado a sobrescrever esse gravar um para cada classe. Então eu teria que ter um sobrescrever para usuário, um sobrescrever para cliente, um sobrescrever para qualquer outra classe que eu criasse baseado na minha classe base, tá? Porém, gente, eu não quero fazer isso. Eu quero deixar opcional a sobrescrita, ou seja, o polimorfismo dessa minha classe gravar, tá? Para isso, eu deixo ela como virtual e não como abstract, tá legal? Então essa é a diferença entre uma interface e uma classe abstrata, ok?
Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês também é, se eu não coloco a minha classe abstrata, eu consigo ter métodos abstratos? Não, gente. Se vocês colocarem a sua classe como não abstrata, por exemplo, eu estou tirando o abstract da minha classe animal. O que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu tentar fazer um método ou atributo ou alguma coisa que seja abstrata, ele não vai deixar. Ele vai falar que você não contém o abstract na sua class. Ou seja, se você precisa utilizar então um método que seja abstrato, que ele é obrigatório a implementação, você terá que deixar a sua classe como abstrata, tá? Então, basicamente, uma classe abstrata, ela serve para não ter instâncias, no nosso caso aqui a nossa base não tem instâncias, ok? E ela também serve para que a gente possa definir o que a gente quer que seja obrigatório a implementação. Ela não é uma interface, porém, ela é uma abstração, ou seja, algo incompleto, tá legal? Então, essa é a diferença de interface para classe abstrata, tá joia? O que eu vou fazer aqui, ó? Só para a gente guardar o histórico disso, eu vou criar essas duas abstrações que a gente fez aqui em classes, tá? Então, vou adicionar novas duas classes aqui. Na realidade, eu vou só copiar essa nossa classe de cliente que está aqui, ó, e vou colar ela duas vezes aqui e vou alterar o nome dela para o nome das nossas abstrações para que a gente possa então ter ali o histórico disso que a gente fez, né? Então, vou colocar aqui essa classe aqui como a animal e essa outra classe aqui. Deixa eu carregar aqui. E essa outra classe aqui como cachorro. Ok? E aí eu vou copiar esse código que está no programa CS aqui lá para nossas classes que a gente acabou de criar, tá? Só para a gente não perder o histórico disso. E aí vocês conseguirem consultar depois lá no GitHub se vocês precisarem. Então eu vou abrir aqui. Aqui a gente vai deixar então a nossa classe animal, né? Classe abstrata. E nesse outro aqui, que é o cachorro, eu vou mandar então a minha classe cachorro que herda da minha classe de animal. Perfeito, tudo bonitinho. E aqui meu programa de CS, ele precisa adicionar aqui o using. E aí passou a funcionar também. Tá legal? Então tem o namespace e a classe aqui. Vou compilar o código, só para garantir que está tudo funcionando também. Perfeito, tudo passando. Deixa eu ver se está também no padrão, né? Então a classe cachorro tem que estar no mesmo padrão da de cliente, tá? Perfeito, então o cachorro aqui tá bonitinho. Então é isso mesmo, gente. Bom, é isso. Fico por aqui. Então, para quem gostou, dê um like. Se gerou dúvidas, marque a aula particular. Comentem aí, eu vou respondendo na medida do possível. Se você está com dúvida, precisa resolver a sua dúvida rápido, lembre de marcar a aula, tá legal? Então a gente conversa aí, eu ajudo vocês. E é isso daí. Fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Bom, gente, muito interessante a diferença entre uma interface e uma classe abstrata, né? Então vocês viram na prática como utilizar um, quando utilizar um e quando utilizar o outro, tá legal? Muito bom. A gente está aí chegando nas nossas partes finais de orientação a objetos, então na próxima aula eu vou falar sobre classe selada, né? Classe selada e métodos selados, tá legal? Que isso é uma especificação do C# também. Então falta mais algumas aulas aí para acabar nossa aula de orientação a objetos e quando acabar eu vou terminar essa nossa aplicação console para depois começar a fazer aplicações Windows, tá? Então a gente vai começar a mexer com Windows Forms, tá legal? Para a gente aprender como fazer uma aplicação Windows. Perfeito, fico por aqui e até mais.